Cara, esse é um vídeo extremamente importante. Antes de ontem saiu um texto sobre a reforma do imposto de renda aplicado no nosso país. Isso vai mudar, cara, tudo que você faz. O jeito que você investe, o porquê você investe, o quanto sobra no final do mês para você, o quanto você ganha de dividendos. E, cara, para você entender o porquê que esse texto ocorreu e o que ele vai mudar para você, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Cara, essa é uma notícia que acabou de sair do forno, tá quentinha, e eu tô gravando aqui esse vídeo pra vocês de última hora, porque eu sei que isso é extremamente importante. Então, se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar o like e de também se inscrever e de ativar os sininhos, beleza? Mas vamos lá. Antes de ontem saiu esse texto sobre a reforma do imposto de renda, e houveram 398 votos a favor e 77 votos contra essa reforma. Mas para o seu entendimento ficar um pouquinho mais fácil, eu vou dividir esse vídeo em pontos. Assim eu consigo falar cada ponto desse texto para ficar mais fácil para vocês entenderem. O primeiro ponto é a faixa de isenção. O que mudou na nossa faixa de isenção? Essa é aquela típica faixa de quanto mais você ganha, mais você paga impostos, até que chega a um teto que você não precisa pagar mais do que isso. Tá, mas mudou. Como que era antes? Eu vou falar o antes e o depois, porque aí fica mais fácil. Antes, se você ganhasse até R$ 1.903, você era isento do imposto de renda. E aí vai aparecer essa tabelinha para vocês de todos os antes. Então, desses R$ 1.903 até R$ 2.826 é 7,5%. Desses 2.826 até 3.751 era de 15%. De 3.751 até 4.664 era de 22,5%, e acima desses R$ 4.600 aí, você pagaria 27,5% de imposto. Tá, mas a gente falou do antes, mas o que vai ter de novo? O que mudou? Agora, até R$ 2.500 você é isento do imposto de renda. O que, olhando assim, basicamente, é muito bom, porque aqueles investidores iniciantes que recebem pouco dinheiro ainda não vão ser cobrados o imposto de renda, o que é muito bom para eles, porque assim eles conseguem receber esse dinheiro todo bonitinho. Mas depois dos R$ 2.500 começa a ter algum tipo de imposto, como está aparecendo para vocês mais uma vez aí. A partir desses R$ 2.500 até R$ 3.200, 7,5%, 3.200 até 4.250, 15%, 4.250 até 5.300, 22,5%, e acima dos R$ 5.300, 27,5% de imposto. E eu falei que isso teoricamente é uma notícia boa, mas por que na prática não é? Se a gente for lá atrás, lá em 1996, quando saiu aí essa primeira notícia, os impostos eram aplicados a partir de R$ 900. Só que, se a gente pegar esses R$ 900 e trazer para os dias de hoje, considerando a inflação, esses R$ 900 equivaleriam a R$ 4.213. Então, se a gente pegar aí em comparação ao passado, não foi tão bom o que aconteceu. Mas, olhando de um jeito mais nu, a olho nu, foi realmente bom para os investidores iniciantes. O segundo ponto é: todas as pessoas físicas poderão escolher pela declaração simplificada, o que é muito bom, mas pelo outro lado, antes esse abatimento era de R$ 16.000, e a partir de agora, se esse texto realmente passar, vai ser de apenas R$ 10.500, então teoricamente você vai pagar um pouquinho mais de impostos. O terceiro ponto é a redução da carga tributária das empresas. Nessa parte, as empresas vão pagar menos impostos. Para você que não sabe, as empresas pagam o imposto de renda e também o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. E antes elas pagavam 34%, e agora elas vão passar a pagar apenas 26%, o que é muito bom, porque as empresas realmente vão pagar menos impostos. Mas do mesmo jeito a gente sabe que no Brasil não é simplesmente assim que você vai pagar menos imposto e, cara, tudo são flores. O quarto ponto é a redução das renúncias fiscais das COFINS. COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Muitos setores vão pagar mais impostos agora, como setores de embarcações, aeronaves, medicamentos, produtos químicos, farmacêuticos e também termoeletricidade. Então,
todos esses setores que eu falei agora vão pagar mais impostos por não terem mais as renúncias fiscais que eles tinham. E agora o quinto ponto, que é, cara, o ponto mais chocante, que todo mundo ficou assim, louco quando viu, que, cara, dividendos vão ser tributados em 15%. Mas antes que você fale, meu Deus, a partir do mês que vem eu vou começar a ser tributado em 15% dos meus dividendos, cara, calma. Isso foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa passar pelo Senado. Então fica tranquilo que isso ainda não vai ser aplicado. Tudo começou, cara, dia 2 de setembro de 2021, antes de ontem, quando eu tô gravando esse vídeo. E a reforma, cara, começou com 20% na taxação de dividendos e no final do dia abaixou para 15%. Então, cara, ainda tá acontecendo muita coisa. Realmente fica tranquilo que isso não vai ser aplicado de uma hora para outra. E o porquê que todo mundo ficou chocado, o porquê disso ser tão ruim. Hoje você recebe seus dividendos isentos de qualquer tipo de imposto. Então a empresa lá pagava os tipos de impostos, o imposto de renda, o CSLL, e esses dividendos caíam na sua conta, cara, e você não precisava pagar nada. Mas agora, pelo que a gente está entendendo, pelo que passou antes de ontem pela Câmara dos Deputados, que vai ser sim aplicado 15% de imposto de renda sobre esses dividendos que caem na sua conta. Mas, cara, uma parte, entre aspas, boa é que essa tributação não vai ser aplicada para micro e pequenas empresas do Simples Nacional. Então, por um lado, o governo quer arrecadar mais dinheiro com essa tributação, o que acaba desincentivando as empresas a quererem aumentar de tamanho e distribuir mais dividendos. Mas aí você também se pergunta, tá, mas não existia até hoje essa tributação, por que eles querem tributar então? Por conta do CSLL que eu falei, que é aquela taxação que a empresa paga sobre o seu lucro líquido. Mas agora, além do CSLL, que a empresa já pagava, quando a gente receber os nossos dividendos na nossa conta, a gente também vai ter que pagar esses 15%. Então, teoricamente, vai ter uma bitributação aí. Por isso também que esse texto lançado antes de ontem disse que deve reduzir o CSLL, porque assim esse imposto que era alto que as empresas pagavam diminui um pouco para a gente também pagar os dividendos. Mas de qualquer maneira a gente sabe que isso é uma bitributação. Tá, mas agora que vai ter a tributação de dividendos das empresas, e os fundos imobiliários? O que vai acontecer com os fundos imobiliários? Cara, a gente sabe que os fundos imobiliários são extremamente bons por eles serem isentos de imposto de renda. E fica tranquilo, eles vão continuar sendo isentos. O sexto ponto é esse. No texto que eles divulgaram, não vai ter nenhum tipo de tributação sobre os dividendos dos fundos imobiliários. Então, cara, fica tranquilo que, por enquanto, pelo menos, esses fundos imobiliários não vão ter nenhum tipo de tributação. Mas isso pode sim ocorrer aí em algum futuro, se o governo achar uma oportunidade boa de arrecadar dinheiro tributando os dividendos dos fundos imobiliários, eles podem vir a fazer isso mais para o futuro. O sétimo ponto é que a isenção de R$20 mil em vendas de ações mensais vai passar a ser R$60 mil trimestralmente. E cara, pensando assim, sinceramente pode ser até bom para os investidores isso. Porque cara, se você precisar se desfazer muito de uma posição, ou você precisar muito vender um papel que seja de uma grande parte da sua carteira, é bom porque você consegue vender mais papéis num período menor de tempo. Mas aí você vai ter que ficar esse trimestre inteiro sem vender nada depois. Mas, olhando assim de um jeito mais cru, é bom, porque se você tiver alguma oportunidade para sair de um papel que você acha que não vale mais a pena, você consegue vender mais. O oitavo ponto é a extinção do juros sobre capital próprio. As ações podem distribuir dividendos ou juros capital próprio, ou os dois, mas existe uma cota máxima para isso, obviamente. O juros sobre capital próprio é basicamente a mesma coisa que os dividendos. A única coisa que muda é que os dividendos saem do lucro líquido da empresa, enquanto o juros sobre capital próprio sai do lucro tributável da empresa. No juros sobre capital próprio, o próprio investidor que pagava os impostos, porque assim a empresa conseguia ter um lucro líquido maior, porque o juros sobre capital próprio, como eu disse, não sai do lucro líquido da empresa, não é aquilo que resta depois de todas as despesas. Mas, já que o juros sobre capital próprio deve ser extinto, isso deve arrecadar mais imposto para as empresas. O nono ponto é que os dividendos de holdings e fundos de ações de empresas investidas por eles devem continuar isentos.
Como assim? Você tem aí um fundo qualquer que investe em ações, pode ser, cara, literalmente qualquer fundo. E esse fundo vai receber os dividendos, e esses dividendos vão ser tributados. Mas para as holdings como a Itaúsa, seria muito prejudicial esse imposto. Então, para eles, continua tudo isento, não mudou nada. Para os fundos de ações e para as holdings, a isenção continua. Então, cara, o que a gente tira de conclusão daqui? Essa proposta ainda vai ser encaminhada para o Senado, então a gente não sabe se ela vai passar ou não, ela pode ser reprovada, mas não é aí o que o mercado está achando. Tanto que, como você está vendo agora, o mercado nesses últimos 5 dias caiu 3%, e somente na quinta-feira, que foi quando saiu esse texto, 2%. E cara, o que passa na cabeça do mercado agora? Uma empresa que paga muitos dividendos vai ser muito afetada por conta dessa tributação nova. Então, se a gente pegar aí uma empresa que paga muitos dividendos, como o Banco do Brasil, ele caiu 3,87% nos últimos 5 dias. Então, o mercado está refletindo isso de um jeito ruim, achando que essa tributação realmente vai acontecer, e por conta disso, o mercado já caiu nos últimos dias. Tá, mas falando agora sobre a ótica totalmente do investidor, esquecendo, cara, Brasil, esquecendo tudo. Eu, investidor, não quero pagar imposto, como eu sei que você também, que é investidor, também não quer pagar imposto. Mas, cara, pensa comigo, as empresas que não pagam dividendos, aquelas empresas que reinvestem todo o seu dinheiro, essas vão ser as empresas mais beneficiadas. Por quê? Porque, como eu já disse antes, o CSLL deve diminuir por conta da tributação agora dos dividendos. Então, para as empresas que não distribuem nenhum tipo de dividendo, isso vai ser bom, porque eles vão pagar, no final, menos impostos. E essas empresas que não pagam nenhum tipo de dividendo vão se sentir desincentivadas também a começar a distribuir, até porque vai ter uma bitributação. Então, como eu já disse, elas devem reinvestir todo o seu lucro, e isso também fomenta mais a economia, faz com que as empresas queiram crescer mais, porque agora a gente, investidor, vai simplesmente ter o papel muito difícil novas empresas quererem distribuir seus dividendos sabendo dessa tributação. Então, cara, as empresas devem reinvestir nelas para crescer mais e assim atrair o investidor que quer participar aí dessa valorização ao longo do tempo. E cara, essa mesma reforma tributária já aconteceu lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? O que as empresas fizeram? Elas simplesmente recompraram as suas ações. E por que isso faz realmente muito sentido? Porque, cara, quando uma empresa recompra suas ações, vão ter menos ações no mercado. Só que o lucro continua o mesmo. Então o lucro por ação deve aumentar também, o que é muito bom para todo investidor. Então, cara, sabendo de todas essas informações, não tem como a gente tirar nenhuma conclusão, mas esse foi um vídeo aqui super rápido que eu consegui fazer para vocês, então não esquece do like aí, de se inscrever e tamo junto.